Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sabe, fast food e fé. O que essas duas coisas poderiam ter em comum? Bom, à primeira vista, parece que nada, né? Mas a gente vai usar aqui uma metáfora bem poderosa para tentar entender uma das maiores transformações religiosas que o Brasil está vivendo, a tal da McDonaldização da fé. Olhando assim lado a lado, são dois mundos que parecem opostos. Vamos combinar. De um lado, você tem ali a comida rápida, que serve para matar a fome na hora e logo depois a gente nem lembra mais. Do outro, a fé, que a gente geralmente pensa como algo profundo, uma coisa que dura, que transforma a vida de verdade. Pois é aí que a coisa fica interessante. O que acontece quando essa lógica da rapidez, da conveniência, do consumo imediato é aplicada à religião? Essa é a pergunta central. E a resposta para ela ajuda a gente a decifrar esse crescimento assim explosivo do movimento evangélico no Brasil. Para a gente entender essa lógica do fast food, primeiro a gente precisa olhar para o cenário, para o ambiente de negócios, digamos assim. E no Brasil, a religião acabou se tornando exatamente isso, um tipo de grande supermercado. Sabe aquela ideia antiga de que a pessoa nascia, vivia e morria dentro da mesma religião? Então, isso está desaparecendo. O cenário religioso brasileiro hoje é um mercado super dinâmico, competitivo, com várias denominações disputando a atenção das pessoas. Nesse ambiente, a fé deixa de ser uma herança de família e vira uma escolha pessoal, uma escolha de consumo. É o que os especialistas chamam de trânsito religioso. As pessoas se sentem livres para passear entre as igrejas, procurando a que melhor atende o que elas precisam naquele momento. E esse gráfico aqui, olha, ele deixa isso super claro. Enquanto o catolicismo, que sempre foi a religião dominante no Brasil, vem perdendo espaço, os grupos evangélicos não param de crescer. E junto com eles cresce também o número de pessoas que se declaram sem religião. O cenário está mudando, e rápido. Tem uma citação do sociólogo Peter Berger que resume isso perfeitamente. Ele diz que a tradição religiosa, que antes era imposta, agora precisa ser vendida para uma clientela que tem o poder de escolher se quer comprar ou não. Ou seja, as igrejas viraram agências de mercado e a fé um produto. E isso não é só teoria, não. A gente vê na prática. Olha só, esse exemplo. A grade semanal da IURT, a Igreja Universal. É literalmente um menu. Cada dia tem um produto diferente. Na segunda é para prosperidade, na terça é descarrego espiritual, na quinta é para a família. É a lógica do cardápio à la carte aplicada direitinho na religião. Tá, mas como esse modelo de supermercado da fé fez tanto sucesso? Bom, o pulo do gato foi dominar uma ferramenta muito poderosa, a mídia moderna, e com isso transformar a palavra em um verdadeiro espetáculo. A gente consegue ver uma evolução bem clara nisso. Começou lá atrás com os primeiros protestantes, muito focados no texto, na palavra impressa. Depois, na metade do século XX, os pentecostais dominaram o rádio. E aí, nos anos 70, veio a grande virada de chave. Os neopentecostais abraçaram com tudo o poder da imagem na televisão. Então, o protestantismo histórico tradicional tinha essa coisa muito forte com a leitura, com o estudo da Bíblia, com a interpretação. A doutrina, o texto, era o centro de tudo. Era uma fé, de certa forma, intelectual. Só que o novo modelo é outra história. Ele vive do espetáculo, da experiência. O que importa é o happening, o evento, o que se sente no momento. Os pastores viram celebridades, os cultos viram shows, a música gospel vira uma indústria gigante e os logos das igrejas, bom, eles funcionam como marcas de empresa mesmo. Ok, em termos de números, o sucesso desse modelo é inegável. Mas aí surge a grande questão. Uma pergunta que vem de dentro do próprio movimento evangélico. Que tipo de crescimento é esse, afinal? E essa pergunta gerou uma verdadeira crise de consciência. Olha esse número, 718%. É o crescimento de uma única igreja, a IURD, em menos de uma década, lá nos anos 90. É uma coisa absurda, se a gente parar para pensar. Mostra o poder de atração desse modelo. Só que essa explosão toda fez com que alguns líderes, como o pastor Renato Vargas, começassem a fazer perguntas bem duras. Ele questiona a qualidade desse avivamento. Quer dizer, de que adianta os números crescerem se os valores não mudam? Se o foco do culto passa a ser o homem e não mais Deus? E a crítica vai ainda mais longe. A ideia de muitos é que o que está se expandindo, em vários casos, é um tipo de evangelho light,
sabe? Um evangelho onde o pecado não é mais tão sério assim, onde o arrependimento genuíno acaba ficando de lado. E essa comparação aqui ajuda a gente a entender essa tensão. Se a gente olha para movimentos históricos como o avivamento wesleyano lá na Inglaterra, o foco era transformar a sociedade. Já as críticas ao movimento atual apontam na direção oposta. Uma fé acusada de ser individualista, focada no consumo e que, no fim das contas, teria pouco impacto para transformar a sociedade de fato. E toda essa discussão, essa tensão entre crescer em números e ser profundo em valores, não é só uma briga de igreja, não. Isso está moldando a alma do Brasil e vai definir a próxima década do país. Porque olha só, as projeções mostram que os evangélicos podem se tornar a maioria religiosa no Brasil já nos próximos 10 anos. Isso não é um movimento pequeno, marginal. É uma virada histórica que vai redefinir a identidade cultural e espiritual da nação. Isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Conforme essa fé fast food se torna a norma, o que ela vai construir? Uma sociedade nova, transformada? Ou vai ser só mais um produto sendo consumido em larga escala? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir a alma do Brasil nas próximas décadas.